Opa, olha, a gente volta. Não falei que era rápido? Deu certo? Tomou aquela água? Deu aquela respirada? Por quê? Porque agora é com vocês. Agora eu quero ver se vocês vão fazer, mas eu vou começar devagarzinho, tranquilo, tá bom? Não precisa se assustar, não. A gente vai propor algumas atividades, vou dar um tempinho para vocês fazerem cada um, e o tempinho é proporcional ao trabalho para cada uma. Se eu ver que na questão tem muita conta, eu dou mais tempo. Se a questão tem pouca conta, eu dou menos tempo. Porque eu tenho que aferir isso de você. Não pode botar muito tempo, porque a gente vai calcular direitinho se você pensou o processo correto e se você gastou a quantidade de tempo correta para cada questão. Beleza? Iniciando nossa segunda aula de hoje, trigonometria no triângulo retângulo. Estou falando do seno, estou falando do cosseno, estou falando da tangente, professor. Vamos de exercício. Está aí na tela, professor. Olha a próxima. Vou deixar que vocês raciocinem. Ele disse para mim o seguinte: em uma circunferência, o diâmetro é igual a 3 centímetros. Está lá já na imagem. Um segmento AC, também estou vendo, chamado de corda, forma um ângulo de 90 graus com outra corda CB de mesmo comprimento. Qual é a medida das cordas? Vou dar uma dica para vocês. Essa daí é praticamente a primeira questão de hoje. É praticamente a primeira questão. Com certeza, se o diâmetro é 3, o raio é 1,5, mas não vai ser necessário utilizar o raio aqui. Só o raciocínio mesmo. Vamos tentar? Minha diretora, os meninos aqui prontos, coloca 1 minutinho para essa aqui. É suficiente. Tenta aí, gente. Estou aguardando aqui. Pá, voltei, estava aguardando aqui, observando aqui os comentários. É justamente isso, Gabriel. O triângulo, ele é isósceles. Porque a própria... Isso, olha, o colega colocou no chat pra gente. Se o triângulo é isósceles, professor, e isso ele deixou claro pra gente, não a palavra isósceles. Ele disse para mim que essa corda é igual a essa corda, professor. Então, esses dois lados são iguais. Vou botar aqui bonitinho. Essa corda é igual a essa corda. Então, professor, se esses dois lados são iguais, obrigatoriamente, esse ângulo aqui, ele é um ângulo de 45 graus. E esse ângulo aqui também tem que ser um ângulo de 45 graus. Ele quer saber a medida das cordas, professor. Se eu disser que essa corda é X, essa corda também é X. Tá, professor, vamos lá. Não vou precisar do raio, sabe por quê? Porque na nossa situação, aquele 3, ele representa o diâmetro da circunferência, não é isso? Representa o diâmetro. Só que eu quero o resultado. E o resultado, Gabriel? Cadê o resultado? Eu quero o lado. Eu quero ou o segmento AC ou o segmento BC, que são as minhas cordas. Então, esse 3 é o diâmetro para a circunferência. Mas para o triângulo, esse 3 é a nossa hipotenusa. Para esse ângulo de 45 graus aqui, ó, esse X que eu tenho aqui, professor, ele é o meu cateto oposto, professor. Esse X é o meu cateto oposto. Então, eu vou de seno, professor.
Vou fazer seno de 45 graus. De 45 graus. É só eu pegar o cateto oposto, que é x, sobre a hipotenusa, que é 3. Seno de 45, já até usamos hoje, né? Seno de 45 é raiz de 3 sobre 2, que é igual a x sobre 3. Vamos lá para o cruz credo, professor, produto dos meios pelos extremos. Eu vou ter que 2x é igual a 3 vezes raiz de 3, que fica 3 raiz de 3. O 2 que está multiplicando passa dividindo. Aí, agora sim. X vai dar 3 raiz de 3 dividido por 2. Como 3 não dá para simplificar, tu deixa desse jeito mesmo. Posso deixar assim. Ou, se você quiser na forma decimal, você pode dizer que o x é 1,5 vezes raiz de 3. As duas formas de representar a tua solução estão corretas. Vocês entenderam? Professor, essa daqui era a que dava para fazer pelo Pitágoras também, não era? Era assim, gente. Se esse lado que eu chamei de x é igual a esse lado que eu chamei de x, eu sei que esse 3 é a hipotenusa, eu poderia fazer também um Pitágoras. Eu poderia fazer um Pitágoras. Hipotenusa ao quadrado seria igual à soma dos quadrados dos catetos. Cabe a você julgar. Dá mais trabalho ou menos trabalho? Se o 3 ia interferir, não, o 3 ele interfere, ele entra na conta, né? Ele é a nossa hipotenusa, então ele vai interferir. Ou é o 3 do denominador? Ah, é o 3 do denominador. Não, Gabriel, toda a resposta pode ser colocada sempre na forma fracionária ou na forma decimal. Qual que das duas eu devo botar? Se a questão for subjetiva, você coloca a que você quiser. Se a questão for objetiva, você vai olhar as alternativas. Se ele deixou na forma fracionária ou se ele deixou na forma decimal. Aqui eu estou te dando a outra sugestão. Eu poderia fazer esse tipo de questão com Pitágoras quando o nosso ângulo é de 45 graus aqui. A gente pôde perceber que esses lados eram iguais. Então, ficou 9, x2 mais x2 dá 2x ao quadrado. A gente ia ter que 2x ao quadrado é igual a 9. X ao quadrado é 9 dividido por 2. Olha o trabalho que ia dar se a gente fosse fazer por Pitágoras. Eu achei super rápido aqui, gente, ó. Eu achei super rápido fazer pela razão trigonométrica. Pelo Pitágoras, eu acho que dá mais conta. Aqui, professor, vai ficar x é igual a raiz de 9 sobre 2. 9 tem raiz, o 2 não. Então, vai ficar x é igual a raiz de 9, que é 3. O raiz de 2 eu ia repetir. Vixe, professor, tem que racionalizar ainda. Vezes raiz de 2 vezes raiz de 2. Olha o trabalho do pitch. Professor X, eu não estou dizendo que o pitch é ruim, tá bom? Entenda. Eu estou dizendo que se nós estivermos numa questão que eu posso resolver ou por uma razão trigonométrica ou por uma razão trigonométrica, uma razão métrica, desculpa, relação métrica, o Pitágoras, ou uma razão trigonométrica, eu escolho a razão trigonométrica. Aqui vai ficar 3 raiz de 2 sobre 2 ou 1,5 raiz de 3. Aí é você que escolhe. Vamos para mais. Olha a outra, professor. Essa daqui, cara, essa daqui é só para te lembrar do bizu. Ele disse para mim o seguinte: um ciclista participando de um campeonato se aproxima da linha de chegada que se encontra no alto de uma ladeira. O comprimento total dessa última parte é de 60 metros, está lá na imagem, e o ângulo formado entre a rampa e a horizontal é de 30 graus. Sabendo disso, calcule a altura vertical. Ele quer isso aqui, gente. Ele quer essa altura vertical. Sabe quanto que é essa altura vertical? Você já sabe, né, Gabriel? Professor, essa altura vertical
ela vale exatamente 30 metros. Não precisa fazer conta aqui. Professor, como é que o senhor sabe que ali é 30 metros? Durante as aulas, a gente colocou para vocês que em triângulos retângulos, para ângulos de 30 graus, essa altura aqui, que é o nosso, essa interrogaçãozinha aqui, ó, é o nosso cateto oposto. Esse 60 graus aqui, professor, é a nossa hipotenusa. O que foi que nós vimos durante as aulas? Nós vimos, gente, que quando nós temos ângulo de 30 graus, vou reforçar a minha fala, ângulos de 30 graus. A gente aprendeu que não precisa fazer conta. Por quê? Porque o cateto oposto, ele sempre vale a metade da hipotenusa. A tua hipotenusa ali não é 60, então o cateto oposto tem que ser 30. O cateto oposto é sempre a metade da hipotenusa e a hipotenusa é sempre o dobro do cateto oposto. Você entendeu? Professor, e se eu não lembrar disso? Não tem problema, você vai fazer a conta. Professor, aqui o senhor tem um ângulo de 90 graus, o senhor pode chamar isso aqui de H. Esse H, nesse triângulo retângulo que eu estou visualizando aqui, porque aqui é um triângulo retângulo, professor. Esse H, ele é qual dimensão? Professor, este H, para o ângulo de 30 graus, ele é o cateto oposto. Este 60 é a hipotenusa. Então, você ia fazer como nós fizemos agora há pouco. Qual razão trigonométrica dá para utilizar o cateto oposto e a hipotenusa? Professor, seno. A gente viu que o seno de um ângulo é só pegar o cateto oposto e trabalhar com a hipotenusa. Quem é o ângulo da questão? É o 30, professor. Então, vai ficar seno de 30 graus. É o cateto oposto, que é H, que é o que ele quer descobrir, sobre a hipotenusa, que é 60. Você vai lá na tabelinha, se você não souber, lógico, né? Você tem que saber aqui quanto que vale o seno de 30. O seno de 30 é 1/2. Então, vai ficar 1/2 é igual a H sobre 60. Você está vendo, não é difícil, mas dá um pouquinho de conta, gasta um pouquinho de tempo, sendo que eu poderia simplesmente dizer que era 30, porque para ângulos de 30 graus, não é porque o ângulo é 30 que lá fica 30, não, pelo amor de Deus, tá? É porque o ângulo sendo 30, gente, sendo 30 graus, o cateto oposto sempre vai valer metade da hipotenusa. Tipo, se eu dissesse que aquela rampa ali era 100 metros, o cateto oposto seria 50. Se eu dissesse que aquela rampa lá, professor, era 150 metros, o cateto oposto ia ser 75. Então, faz produto dos meios pelos extremos. 2 vezes H dá 2H. 60 vezes 1 vai dar 60. A gente tem que H é igual a 60 dividido por 2. H vai ser igual a 30 metros. Isso eu fazendo a conta. De boa? Vamos para a próxima questão. Essa daqui já elevei um pouquinho o nível. Elevei um pouquinho o nível. Olha só. Ele disse o seguinte: a seguinte figura é formada por 3 triângulos, onde a altura H determina 2 ângulos retos. Os valores dos elementos são: o alfa é 30 graus, o alfa está lá em cima, o beta é 60 graus e aquela altura é 21. Ele quer que você encontre o valor da soma do A com o B. Eu já vou adiantar que você vai ter que fazer 2 contas. Você vai ter que fazer 2 razões trigonométricas, uma para achar o A e a outra para achar o B. Vamos tentar? Minha diretora, 2 minutinhos, peça a meninada tentar fazer essa questão. 2 minutinhos.
Opa, e aí? Temos resposta? Quase, né? Quase já, deixa eu ver aqui no chat. 7 raiz de 3, 21 raiz de 3. Tá faltando só finalizar, não é? Ele disse que queria A mais B. No caso, se estiverem corretas, 21, 29 raiz de 3. Vamos ver se você acertou, Gabriel. Vamos ver aqui. Olha só. Na nossa situação, professor, ele deu para mim o ângulo alfa aqui, ó. Esse ângulo alfa aqui, ele vale 30 graus. E eu posso estar aplicando uma razão trigonométrica nesse triângulo aqui, ó. A pessoa às vezes se assusta com o tamanho do triângulo. Eu posso estar aplicando uma razão trigonométrica nesse triângulo aqui, ó. Que razão trigonométrica eu poderia estar aplicando? Uma que utilizasse o valor do A, que para esse ângulo alfa, professor, esse A, ele é o cateto oposto do ângulo alfa, e utilizasse este H, professor, que ele já forneceu na questão também. Tá aqui, ó, o H é 21, o ângulo alfa é um ângulo de 30. Então, se eu aplicasse uma razão trigonométrica aqui, eu aplicaria a tangente, professor, porque a tangente de um ângulo, ela trabalha com o cateto oposto e com o cateto adjacente. Então, eu ia fazer a tangente de alfa, é o cateto oposto do alfa, que é o A, sobre o cateto adjacente, que é o H, professor. Iria substituir os valores. No caso, o meu alfa não é 30, vai ficar tangente de 30 graus, vai ser o valor do A sobre 21. E, professor, tem que correr lá na tabela de arcos notáveis. Quanto que é 28? Eu falei 29, né? 28 mesmo. Não sei de onde foi que veio esse 29, Gabriel. Tangente de 30 é raiz de 3 sobre 3, correto? Então, só continuando aqui, professor. A tangente de 30 ficou o cateto oposto, que era o A, sobre a hipóteno, o cateto oposto, que é o A, o cateto adjacente é o H, que era 21, não é isso? 21, 21. É isso mesmo, ficou A sobre 21, professor. Ficou A sobre 21. Então, tangente de 30 é raiz de 3 sobre 3, que é igual ao A sobre o 21, produto dos meios pelos extremos. Vai ficar, professor, 3A é igual a 21 raiz de 3. O A é 21 raiz de 3 dividido por 3. O meu A vai dar 7 raiz de 3. O A deu certo, Gabriel, certinho. Agora, eu vou analisar a questão sob o ângulo beta, onde nós vamos estar analisando este outro triângulo aqui, pra gente. Esse aqui agora, ó. Que é retângulo também. O ângulo beta, professor, ele disse para mim que valia, era 60, era? Vou já olhar, vou conferir de novo. Acho que é 60, sim. Só que agora eu vou fazer a conta para esse triângulo. Dei um destaque aqui, colori. Professor, tá aqui. Ângulo beta, 60 graus. Então, aqui, professor, nós vamos ter que a tangente do ângulo beta é o cateto oposto do ângulo beta pelo cateto adjacente do ângulo beta. Como é que vai ficar, professor? Vai ficar a tangente do beta, que é 60 graus. É o cateto oposto do beta, quem está na frente do beta. Esse Bzinho é o cateto oposto do beta. Então, vai ficar Bzinho sobre o cateto adjacente, que é esse H, professor. O H é 21. Tangente de 60, professor, é raiz de 3, que é igual a B sobre 21. Façamos produto dos meios pelos extremos. Deu isso mesmo, ó. O meu B vai dar 21 raiz de 3. O que que ele queria na questão? Ele queria que você encontrasse o valor do A mais o valor do B. Logo, o A deu 7 raiz de 3, o B deu 21 raiz de 3, a soma dos dois
vai dar 28 raiz de 3 centímetros, metros ou unidades de comprimento. Não, ela é mais complicada porque às vezes a pessoa se confunde por conta de seus 3 triângulos, Gabriel. Aí não consegue, às vezes não consegue enxergar. Então, aqui na nossa situação, foram 2 contas. Fiz uma conta para o triângulo de cá, que está de amarelo, descobri o A, não é isso? E depois eu fiz uma conta para o triângulo que está de laranja e descobri o valor do meu Bzinho. Somei, foi tranquilo. Prof, e essa outra aqui? E professor, não vi nem imagem, ó. Deve ser difícil. Vamos ver aqui. Ele disse para mim que um avião decolou da cidade A e voou 50 quilômetros em linha reta até pousar na cidade B. Após isso, voou mais 40 quilômetros, dessa vez indo na direção da cidade D. Essas 2 rotas fazem um ângulo de 90 graus entre si. Eu acho que ele não vai dar imagem, não. No entanto, devido às condições climáticas desfavoráveis, o piloto recebeu um comunicado da torre de comando informando que não pousaria na cidade D e que teria que voltar para a cidade A. E, professor, peraí, o que é que ele quer? Ah, ele deu o desenho. Eita, já estavam preocupadas. Para que fizesse o retorno, a partir do ponto C, o piloto deveria fazer uma curva de quantos graus à direita? Aí ele me deu algumas informações ali, ó. Seno de 51 é 0,77, cosseno de 51, 0,63 e o tangente de 51 é igual a 1,25. Espera aí, professor, deixa eu ver se eu entendi. O cara disse que estava numa cidade A e foi para uma cidade B, não é isso? Deixa eu ver aqui a distância. Tá aqui. Voou perto dessas cidades, né? De avião, então, mal subiu, já vai descer, porque 50 quilômetros de avião é muito rápido, professor. 50 quilômetros de avião é muito rápido. Então, o avião saiu da cidade A, voou 50 quilômetros até pousar na cidade B. Tá aqui, professor, já achei na minha questão. Tá aqui essa informação. Ele saiu da cidade A, voou 50 quilômetros até chegar na cidade B. Aí o que é que ele diz logo em seguida? Ele disse, voou mais 40 quilômetros, professor, dessa vez indo em direção a uma cidade D. Essas 2 rotas fazem um ângulo de 90 graus, estou vendo ali, professor, está aqui. Ele voou até uma cidade, até uma cidade D, não é isso? Só que o que é que acontece? Ele voou em direção à cidade D. Só que quando ele havia percorrido 40 quilômetros, ele teve que virar à direita. Ele teve que virar à direita, virar aquele W ali, ó. Tá vendo? Virar aquele W. Ele quer que você diga qual é a curva, quantos graus, ele quer o W. Só que para me achar o W, eu vou ter que achar primeiro o Z. Eu vou ter que achar primeiro o Z. Ixi, professor, como é que a gente vai fazer isso, professor? Como é que a gente vai fazer isso? Assim, como ele já me deu aquelas 3 informações, ficou até fácil. Eu acho que aquele Z bem ali vai dar 51 graus. Eu acho que vai dar 51 graus. Não sei por quê. Vamos entender. Ou se isso era da questão mesmo. Professor, vamos ver aqui, olha só. Você está vendo esse ângulo Z, né? Estou, professor. Analisando este triângulo, que eu vou dar o destaque agora, deixa eu ver se eu coloquei ela maior aqui, ó. Analisando esse triângulo aqui, ó. Para o ângulo Z, o 40 e o 50 são respectivamente quais dimensões, gente? O 40 e o 50 são quais dimensões? Professor, para esse ângulo Z aqui, o 50, ele é cateto oposto.
e esse 40 é cateto adjacente. Então, aqui, professor, eu poderia dizer que a tangente desse ângulo Z é o cateto oposto, que é 50, pelo cateto adjacente, que é 40. Não é isso? Para o ângulo Z, cateto oposto, que é 50, cateto adjacente, que é 40. Perfeito, professor. Quanto é que dá 50 por 40, professor? 50 por 40, corto os zeros, vai dar 1,25. Essa daqui eu já sabia que era 51 graus. Professor, não tem por que não ser 51 graus. Aqui, professor, ó. Ele podia ter botado pelo menos ângulos diferentes para a gente achar. Professor, ó, quanto é que é o ângulo, então, o ângulo Z? Professor, o nosso Z, o ângulo Z vale 51 graus. Então, se esse Z, ele vale 51 graus, e eu sei que se eu juntar o ângulo Z mais o ângulo W, tem que totalizar 180, vai ficar 51 mais W é 180. O meu W é 180 menos 51. O meu ângulo W vai ser 129 graus. 129 graus. 50 por 40? 5 por 4. Não entendi, Gabriel. Não entendi. O que seria esse 0,77 que você colocou? Mas é tangente. Estou sem entender. Ah, tá. Agora que eu vi lá embaixo a correção. Mas deu foi 1,25. Deu foi 1,25. 1,25 é porque tem 0,25 ali. Foi só na hora de você escrever, ó. É 1,25. Mas você entendeu? Ficou alguma dúvida? Mas você entendeu, não é? Tranquilo. Deu 129. Então, este avião teve que fazer uma curva para a direita, uma curva de 129 graus. Uma curva de 129 graus, professor. Esse W corresponde a uma curva de 129 graus. Vou para a próxima. Olha aí, professor. Mais uma. Ele disse para mim aqui o seguinte: entre duas serras, vocês estão vendo que a gente trouxe só questão contextualizada hoje. Tem situação, problema que a gente vai aplicar o conhecimento adquirido. Então, entre duas serras, fosse montanhas, tá bom, gente? Os moradores de dois vilarejos tinham que percorrer um duro caminho de descida e subida. Para resolver a situação, foi decidido que uma ponte estaiada seria construída entre os vilarejos A e B. A pergunta lá. Seria preciso calcular a distância entre os dois vilarejos em linha reta em que a ponte seria esticada. Como os moradores já conheciam a altura das cidades e os ângulos de subida, essa distância poderia ser calculada com base no esquema abaixo e sabendo que a altura das cidades era de 100 metros. Calcule o comprimento da ponte. Espera aí, professor, vamos lá. Eu quero ver a imagem, que eu também fiquei um pouquinho perdido. Ah, agora eu entendi, professor. Agora eu entendi. Ele só está dizendo para mim, professor, que ele quer saber o tamanho da ponte, não é isso? Deixa eu ver aqui. Calcule isso. Calcule o comprimento da ponte, professor. Ixi, professor, como é que eu vou fazer isso? Como é que eu vou fazer isso? Você tinha as duas cidades, um em cada morro. Aí tu tá aqui na cidade A, o vilarejo A, tu tá aqui no vilarejo B. Eita, vai ter uma festa. Eu moro no A. Vai ter uma festa lá no vilarejo B, ó. Vai ter um forró. Eita, professor, o que é que o caba tinha que fazer? Ele não ia perder o forró. Ele ia descer o morro todinho, meu amigo. Nem que ele caísse, ó. Para descer, Deus ajuda, meu amigo. O negócio é para subir. Quando ele chegasse lá embaixo, para ele subir, meu amigo. Mas ele subia, meu amigo. Ele ia lá pro vilarejo B. Prof, o cara caminhava pra caramba. O que foi que os caras fizeram? Os caras fizeram uma ponte, professor.
Para a gente achar o tamanho dessa ponte, é só eu descobrir essas duas distâncias aqui embaixo, ó. Vou chamar essa distância de x, vou chamar essa distância de y. Porque se eu juntar o x, ó, o x é até aqui, ó. O x até aqui, professor. E o y, do outro lado, somos 2. Tá, professor, mas como é que eu vou fazer isso? Ele disse para mim que as alturas das cidades, ambas, não é? Tá aqui, ó. Tá aqui, achei. Sabendo que a altura das cidades... A altura das cidades é de 100 metros. Então, é igual nas duas, professor. Vai ser... Aqui é 100 metros. Aqui também é 100 metros. E eu acho que você já visualizou os dois triângulos retângulos aí, não é verdade? Professor, eu tenho um triângulo retângulo que está sob um ângulo de 60 graus e tenho um que está sob um ângulo de 45 graus. Vamos ver se vocês perceberam uma coisa aí bem prática. O y, quanto é que vale o y? Quanto é que vocês acham que vale o y? O y. Quanto é que vocês acham que vale o y? Professor, o y, ele vale aí sem conta, porque tem ângulo de 45, o triângulo vai ser isósceles. Então, o y dá 100, mas eu poderia fazer a conta. Eu queria só ver se vocês tinham percebido aí. Professor, o senhor vai aplicar tangente duas vezes. O senhor vai aplicar tangente de 60, é o cateto oposto, pelo cateto adjacente que eu chamei de x. A tangente de 60 é raiz de 3, que é igual a 100 sobre x. Produto dos meios pelos extremos, eu vou ter raiz de 3x é igual a 100. X é igual a 100 sobre raiz de 3. Tem que racionalizar, vezes raiz de 3, vezes raiz de 3. O meu x, professor, vai ser 100 raiz de 3 sobre 3. Para facilitar a minha questão, eu poderia já de cara, como eu falei agora há pouco, dizer que aqui é 100 metros, professor, porque esse ângulo aqui, ele é um ângulo de 45 graus, então esse lado é igual a esse, professor, obrigatoriamente. Ou fazia tangente de novo. Tangente de 45 é o cateto oposto, que é 100, sobre o cateto adjacente, que é y. Tangente de 45 lá na tabela é 1, que vai ficar 100 sobre y. Só querendo fazer a conta mesmo, mas não tem necessidade não. Fiz a multiplicaçãozinha cruzada, y vezes 1 dá y, 100 vezes 1 dá 100 metros. Qual que é o tamanho da ponte, professor? A ponte, professor, vai ser o 100 raiz de 3 sobre 3 mais 100. Ficaria desse jeito. Como ele não especificou uma aproximação para a raiz de 3, eu vou deixar desse jeitinho que está aí mesmo. 100 raiz de 3 sobre 3 mais 100 metros. E se você fosse buscar uma prova objetiva, você ia ver que as alternativas estariam escritas desse jeitinho aí. Aí a pessoa, vixe, professor. Ou ele poderia, no máximo, tirar o MMC. Aqui seria 3. Ia dar 100 raiz de 3 mais... Poderia ser escrito assim também. Ou um outro. Deu certo? Vamos para mais. Professor, outra questão. Isso aqui eu vou deixar com vocês. A Rua Tenório Quadros e a Avenida Teófilo Silva, ambas retilíneas, cruzam-se conforme um ângulo de 30 graus. Já já eu mostro a imagem. O posto de gasolina Estrela do Sul encontra-se na Avenida Teófilo Silva, a 4.000 metros do citado cruzamento. Sabendo que o percurso do posto Estrela até a Rua Tenório forma um ângulo de 90 graus no ponto de encontro do posto com a Rua Teófilo, determine
quantos quilômetros a distância entre o posto de gasolina e a Estrela Sul e a Rua Tenório? Professor, quero imagem, não entendi não. Oxe, faltou a imagem. Eita, e agora? Vamos ter que desenhar. Vamos ter que desenhar aqui, ó. Eu acho que eu esqueci de botar, mas se não tem, a gente faz agora. Quem faz é ao vivo. A Rua Tenório Quadros, vamos lá, devagarzinho. E a Avenida Teófilo Silva, ambas retilíneas, cruzam-se conforme um ângulo de 30 graus. Perfeito. Tem a rua, vou fazer um esboçozinho aqui. Você tem a Rua Tenório Quadros. E você tem a Rua Teófilo Silva, não é isso? Ele diz que essas duas ruas se cruzam formando um ângulo de 30 graus. Vamos imaginar que são as nossas duas ruas. Ele disse para mim que tem um posto de gasolina, o posto de gasolina Estrela do Sul, que se encontra na Avenida Teófilo. Vou botar bem aqui, professor, aqui é a Avenida... Aqui é a Avenida Teófilo. Ele disse, aqui é o cruzamento, né, das duas. Cruzamento das duas. Ele disse que o posto de gasolina Estrela do Sul encontra-se na Avenida Teófilo a 4.000 metros do cruzamento. Professor, tá bem aqui o posto, ó. Ele disse que o posto aqui é o cruzamento. E aqui nós temos o posto. E ele disse que está a uma distância de 4.000 metros. Estamos desenhando. E que mais? Ele disse que sabendo que o percurso do posto até a Rua Quadros forma um ângulo de 90 graus, ele está dizendo que a distância no ponto de encontro do posto com a Rua Teófilo, ele está dizendo que essa distância aqui, ó, do posto até a Rua Tenório forma um ângulo de 90 graus com a Rua Tenório. Tá aqui, ó. Forma um ângulo de 90 graus no ponto de encontro do posto com a Rua... Eu botei Tenório. Tem Rua Tenório também aqui? Cadê? Ah, tem sim, ó. Sabendo que o percurso do posto Estrela até a Rua Tenório Quadros forma um ângulo de 90 graus no ponto de encontro do posto com a Rua Teófilo. É Rua Teófilo ou Avenida Teófilo? Ele botou as duas aqui. Determine em quilômetros a distância entre o posto de gasolina e a Rua Tenório Quadros. Ah, tem uma terceira rua, professor. Tem uma terceira rua. Deixa eu ampliar aqui. Deixa eu ver como é que eu tô. Eita, não vai dar tempo. É mais antes eu trazer na outra aula ela já pronta. É porque ainda tem uma terceira rua. Deixa eu tentar localizar. Ele disse que é a Rua Tenório Quadros e tá aí. E a Avenida Teófilo. Estão as duas aí. Pronto. Cruzam-se no ângulo 30 graus, tá certo. O posto de gasolina Estrela do Sul encontra-se a 4.000 metros do cruzamento. Não é isso? Está na Avenida Teófilo, botei certinho, o posto está no lugar certo. Agora vamos lá. Sabendo que o percurso do posto Estrela até a Rua Tenório Quadros forma um ângulo de 90 graus no ponto de encontro do posto com a Rua Teófilo Silva. É outra rua, é porque nós temos a Avenida Teófilo Silva, mas ele falou Rua Teófilo, eu acho que é a mesma avenida mesmo, acho que é porque ele confundiu na hora de escrever a questão. Então, eles formam um ângulo de 90 graus com a Rua Teófilo Silva. Então, 90 graus é embaixo, não é em cima não, gente. É embaixo. É assim, ó.
É no posto. Ele quer saber qual que é a distância entre o posto de gasolina e a rua Tenório Quadros. Qual que é a distância do posto de gasolina até a rua Tenório Quadros? Mas para a gente achar distância entre dois pontos, ele quer essa distância mesmo, é isso aqui que ele quer, gente. É isso aqui mesmo. Para o ângulo de 30, eu tenho que esse x é o cateto oposto e esse 4.000 é o cateto adjacente. É isso aí mesmo. Dá tempo sim, é só tangente, Gabriel. Vai ficar tangente de 30 graus é o cateto oposto pelo cateto adjacente. Tangente de 30, professor, é raiz de 3 sobre 3, que é igual a x sobre 4.000. O meu 3x é igual a 4.000 raiz de 3. X é igual a 4.000 raiz de 3 sobre 3 metros. Seria a distância do posto até a rua Tenório Quadros. Poderia ter desenhado na outra para ficar mais bonitinha a nossa imagem. Entenderam? É isso aí mesmo. Pelo que ele colocou, foi isso aí mesmo. Porque se eu botasse um ângulo de 90 graus lá em cima, esse 4.000 ali passaria a ser a hipotenusa. Mas pelo que eu li, foi isso aí mesmo. Deu certo? Deu certo finalizar. Prof, tiramos as dúvidas, fiquei questionando se ainda tinham alguma dúvida. A gente fechou com a parte de trigonometria. A gente ainda vai revisar, mas depois de outros conteúdos. De boa? Meus queridos, agradecer a participação. Desejar a todos, você do YouTube, você da escola, aquele meu boa noite, bom fim de semana, fica com Deus. Estou te aguardando na nossa próxima aula. Um forte abraço e até lá. Tchau, tchau, galerinha!